Nós estávamos, antes da pandemia, aqui no Brasil, vivenciando situações muito tensas, né, no nosso cenário econômico, no nosso cenário político, social. Quando chegou a pandemia, nós tivemos aí uma paralisação por completo das atividades culturais e o festival veio com essa intenção de provocar algum movimento, né, de trazer com que outros artistas e outros coletivos também se colocassem à disposição, né, de tentar fazer alguma coisa e não deixar as coisas paradas. Olá, sou o Elton Leles, sou ator, produtor da Companhia Banquete Cultural e onde tenho muito orgulho de fazer parte dessa família Banquete, onde nesses últimos tempos, momento pandêmico, tivemos grandes realizações. Primeiro nós tivemos um experimento teatral, um espetáculo, Ata-me as Mãos aos Pés da Sela. Com texto e direção de Gia Mendonça, eu fiz o Jazão e o pai da delegada. E também, logo em seguida agora, nós acabamos também de realizar um festival. E o festival veio para conversar com esses artistas e coletivos do país inteiro, lá do interior do Ceará, como foram 2 participantes, né? Como teve do Rio Grande do Norte, no interior de Minas, no interior de São Paulo. Então nós tivemos aí, e vários outros estados, mas dos 10 selecionados a gente teve representantes apenas desses, né, que foi Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós percebemos que tinha uma inquietude, tinha um desejo desses artistas, desses coletivos em fazer alguma coisa, senão eles não se inscreveriam. Recebemos 215. É claro que no meio dessas 215 tinham propostas que não estavam adequadas ao festival, né? As pessoas achavam que era apenas um espetáculo online, ou seja, uma gravação de algo que já foi feito lá atrás. Não tinham lido o regulamento por inteiro e não tinham percebido que o objetivo era fazer com que a apresentação acontecesse em tempo real, não é só online, é em tempo real, ao vivo, e as pessoas assistindo aquilo. E aí a gente teve que fazer esse filtro, né? Esse filtro dos trabalhos que foram inscritos até chegar nessa seleção de 10. A ideia do festival veio a partir de uma experiência que a nossa companhia Banquete Cultural vivenciou, a partir do processo de criação e montagem de um texto inédito meu, que eu concluí no março desse ano, no período de isolamento, que foi o texto Ata-me as Mãos aos Pés da Sela. É uma releitura da Medéia, mas nesse ambiente agora, nesse contexto de pandemia da Covid-19. Tanta coisa para falar, mas o que adianta? No virtual todo mundo pode ser o que quiser. Eu só quero ser eu mesma. Eu quero que vocês saibam quem eu sou e quem eu não sou. Boa noite. Tá muito escuro aí. Eu nunca acendo as luzes à noite. Não quero atrair ninguém para essa sala virtual. Não quero que as pessoas me vejam e digam: a luz está acesa, vou conversar com ela. Então, pode falar. Então foi aí que a gente percebeu que funcionava muito bem, né, tanto o processo de ensaio quanto o resultado final, depois que eu, como montador, né, acabei pegando cada parte desse processo e transformando tudo no que eu chamo de experimento teatro web. Hi. Oi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hope you accept my name. Your name? José? Maybe? No, not just Jason. Please allow me to introduce myself. Oh yeah. Dá licença, deixa eu me apresentar. E essa nova forma de fazer teatro, ela veio para ficar. Por mais que aquele espetáculo convencional, que é um palco físico e o público ali, de olho no olho,
Claro que vão voltar, e óbvio, é uma delícia também, mas esse, pela web também, é a nova forma de fazer teatro que veio para ficar e que temos que adaptar e seguir a isso, né? E o festival veio para fomentar essa possibilidade, para permitir que outras pessoas, né, também experimentassem isso. E nós aqui da Companhia Banquete Cultural não ficássemos sozinhos dentro da nossa ostra, né, experimentando, né, sem compartilhar nada com ninguém. Foi essa a ideia aí do festival, fomentar essa nova forma do fazer e dar visibilidade a esses artistas de todo o país. Tudo mudou, né? Então, teatro fechado, não pode mais atuar na rua, e nós trabalhamos com palhaçaria de rua, improvisação. Então, o teatro precisa aglomerar, o teatro precisa de gente, pelo menos o teatro que a gente fazia até março. Agora, eu acredito que não mudou só a forma de interpretar, mudou a forma também de assistir, mudou a forma da gente produzir, tá tudo novo. E no começo foi muito difícil pra gente, porque nós somos da rua, né, do teatro de rua. Então, você imagina um grupo que se encontra em lugares alternativos, de repente ter que ficar cada um em casa e começar a se falar pela internet, a buscar essas ferramentas, aprender como usar. Então tudo foi se adaptando, mas eu acredito que nós aprendemos muito, estamos aprendendo muito. Olá, gentil senhora! Eu sou a Princesa Pimentinha. Como é o seu nome? Princesa Pimentinha? O que você está fazendo por aqui? Bom, eu acho que o que muda na interpretação do teatro para o teatro web, do teatro físico para o teatro web, eu acho que a intensidade agora ela tem que ser muito maior, porque a gente precisa conquistar um público que não está mais presente. Esse público ele pode se desinteressar muito fácil, né? Porque ele está sendo bombardeado por diversos conteúdos e informações. Então acho que a gente precisa ter uma intensidade, uma verdade muito maior. Mas ainda é um processo muito experimental, né? Porque é uma ideia de juntar teatro com uma linguagem um pouco cinematográfica e ao mesmo tempo o ator em cena ele tem que se preocupar com algumas questões técnicas, né? Acho que a imagem a ser transmitida, né? Os possíveis contratempos que ele vai ter. E por isso o trabalho ele é um pouco mais minucioso, um pouco mais delicado para passar um conteúdo de qualidade. Mas ainda é um processo muito experimental e eu acho que é isso que torna essa experiência tão interessante, né? Tão agradável. Eu acho que esses festivais eles têm uma importância muito grande porque eles são muito democráticos. Eles são democráticos, né? Eles proporcionam ao artista independente, principalmente, a terem seu trabalho divulgado, né, com mais facilidade, enfim. Então isso é muito importante para a cena. Participar dos festivais, desse festival e de outros que eu venho participando, tá sendo muito legal, uma experiência muito grande, porque eu estou me reinventando e descobrindo que eu sou capaz também de fazer as coisas acontecerem, independente de qualquer situação. É por isso que eu acredito que esse formato também ele vem para ficar, porque é um formato, sobretudo, de resistência do artista mesmo, né? De total reinvenção da sua arte e é aquela coisa de fazer com que o teatro adentre novos meios de comunicação, novos meios midiáticos. Então, com certeza, esse formato ele veio para ficar, porque ele viabiliza, ele é democrático. Fujam das bombas da Síria! Afastem-se da polarização! Profecias se consolidam dia após dia no ato divino de pura rebelião. No que se refere ao trabalho do ator, do palco para a web, muda tudo. Principalmente o seu trabalho corporal, a sua disponibilidade corporal. Porque na web você está um pouco mais restrito devido aos seus recursos.
E se você não tem uma boa captação de som, isso eu acho primordial, você não vai ter como fazer muita movimentação em cena. O ator no palco, quando ele erra, ele improvisa. Ele improvisa e toca a peça, né? Acho que o ator na web fica muito refém nos recursos tecnológicos. Se a sua internet falha, você travou, você não tem o que fazer, né? Você não tem como lidar com isso. E pode acontecer. Eu acho que a importância do Festival de Teatro Online é fundamental, porque está fomentando a cultura no meio dessa pandemia. O teatro não para, né? O teatro não para. E o Festival do Teatro Online trouxe pessoas para o palco, para a plateia, no caso, pessoas que não iriam se o teatro fosse físico, né? Eu achei isso incrível, incrível. Pessoas de vários lugares do mundo assistindo uma peça, sabe? Um público muito maior se fosse no próprio teatro. Então o Festival do Teatro Online, pra mim, veio pra ficar. Lúcia! Lúcia, sabe o que mais me incomoda? Algodão no nariz. Não, isso eu já me acostumei. Pois eu não vou me acostumar nunca. Eu acho horrível. É uma outra linguagem diferente de quando você está na frente de uma câmera, né? E pessoalmente sem ninguém por aqui, né? Quando você, na verdade, tem que... Você administra como você é visto, né? Não é uma câmera que tá acompanhando você, né? Então, é um outro tipo de jogo, a princípio de mais proximidade, em que eu jogo de ir para frente, ou me afastar, ou levantar, ou olhar de lado. A minha relação é entender que atrás dessa câmera tem alguém observando a uma distância diferente, né? Além de eu não ter a respiração próxima de fato, ou, né, de quem está no público, sendo visto no público, é um outro tipo de comunicação, né? A primeira peça online que eu assisti, a gente estava fazendo já os Pandas desde abril. Quando eu assisti a uma outra peça, uma outra experiência, eu falei, nossa, que alento, eu não estou sozinha. Outras pessoas malucas estão em casa fazendo teatro para valer, com toda a força, assim como a gente está fazendo, eu, Mauro e Bruno. Então foi uma sensação assim de irmandade. Então saber que existe um festival e saber que tanta gente se inscreveu e que essas pessoas que foram selecionadas vão estar nesse festival é uma sensação de irmandade, de abraço, de entender que está todo mundo pensando mais ou menos numa mesma linha, né? Na busca do que seria esse híbrido, né? Entre o teatro, entre o cinema, como chegar nas pessoas através da arte, numa situação em que a gente não pode estar num palco presente. Quem é você? Quem é você? Eu? Como eu sou palhaça, a minha relação com o público, ela é muito viva. Eu não tenho quarta parede. E agora eu ganhei uma quarta parede obrigatória. Exatamente. Então eu tive que reconfigurar todo o meu espetáculo para ele caber nessa telinha e também ser engraçado, ser interativo, por mais que ele tenham limitações, né, através da internet. E a segunda pergunta que me fizeram é como eu ensaio. Bem, eu moro numa casa pequena, então eu tenho que girar ela praticamente para transformar ela num estúdio, para ter um cenário, para caber meu figurino. Descobri que as minhas coisas elas são muito grandes. O meu figurino quase não cabe na minha sala. Então tive que adaptar bastante coisa. O ensaio que eu faço é em casa, né? Tô em isolamento, não saio de casa. Então agora a câmera virou também a minha diretora. Eu apresento para ela, vejo o que ficou legal, vejo o que não ficou legal e vou construindo dessa forma. Isso. Pela última vez. Isso. Melhorou? Melhorou, tô melhor. Agora repita comigo. Senhoras, senhores e crianças. Senhoras, senhores e crianças. Sinto muito. A dificuldade de se apresentar esse espetáculo, o 12 Segundos, e outros espetáculos anteriores do Teatro Dragão é muito grande. Então, eu acho que essa oportunidade de mostrar o trabalho, mesmo não sendo com sua complexidade
normal, é uma oportunidade de mostrar o trabalho das atrizes, o trabalho de direção, a dramaturgia. E eu acho importantíssimo, não só em tempos de pandemia, eu acho que é importantíssimo para se conhecer outros, né, para ter conhecimento do que se faz em outros lugares. O Brasil é um país muito grande e de pouquíssimas oportunidades artísticas. Então eu acho que conhecer outros, né, as pessoas que estão fazendo teatro, que estão fazendo arte, é uma oportunidade grande, porque o virtual ele une esses lugares todos, né? O cheiro não te incomoda? Não. Caiare, por favor, Caiare, me troca, Caiare, por favor, me troca, Caiare, por favor, Caiare, me troca. Cala a boca! Para mim, um grande diferencial é a presença do público. Eu digo assim por mim porque o palhaço, ele trabalha integralmente assim na sua presença no palco, na cena, integralmente com correlação ao público. Ele trabalha em reações e essa ação, a reação do público dá uma ação para o palhaço. Enfim, é um jogo onde vai e volta energias, a percepção da cena pode mudar o contexto da apresentação, a direção, direcionamento. Então eu acho que essa é um dos grandes diferenciais. E a partir do momento que que eu estou trabalhando aqui, por exemplo, para a internet, eu estou interpretando para uma câmera. Então eu vejo muita similaridade com o mundo da televisão, do cinema, que você seguir um roteiro em onde você está imaginando que o seu público está aqui, olhando para você através desse olhinho mágico aqui que registra tudo. O pessoal tá chegando, né? O pessoal tá chegando, tá entrando na sala. É uma sala, vamos entrar na sala. Pode entrar aí, pessoal. Vem pra cá, que eu tô ajeitando. Calma. Eu acho muito interessante tá experimentando nessa plataforma, né? A gente no Carranca teve um processo construindo a dramaturgia, muito em conexão com a plataforma, né? Com o contexto que a gente está passando hoje. E eu percebo que a gente borra as fronteiras da ideia do ator-criador, né? Porque a gente está na nossa casa, com as nossas coisas, e aí como que cria, como é que constrói um personagem, uma dramaturgia, como é que se conecta com o coletivo, que é o trabalho do teatro, e você sozinho em casa fazendo luz, figurino, todos os detalhes de tudo que vai acontecer dentro da sua casa toda, que a gente usa várias partes da casa, e acho muito incrível, assim, como a gente tem se experimentado nesse transbordamento, nessas fronteiras da criação. Acho incrível, porque são muitos riscos novos, né? A gente está abrindo caminhos de experimentar mesmo, ver qual é. E tem o risco da internet e muito improviso e conexão com outras conexões, né? Eu sei que é um clichê, mas às vezes a gente vive os clichês mesmo, sabe? Fazer o quê? E também, assim, outra coisa que eu tava pensando, o teatro sempre tem que ter uma mensagem, uma moral. Não, sabe? Mariana, não é isso que eu tô querendo dizer, é que sinceramente eu acho que tá tudo muito pesado, entende? Eu acho que o que muda a gente está descobrindo ainda, na verdade. Existem várias possibilidades, né? Eu, por exemplo, vou apresentar um espetáculo, As Desventuras do Capitão Rabeca, que vai ser adaptado. Ele é um espetáculo feito para o palco e ele vai ser adaptado para ser transmitido online. Então, o que eu vou fazer é mudar algumas coisas em relação ao espaço, aos objetos que não cabem no meu quarto, que vai ser o lugar onde eu vou estar para apresentar. Então, tudo que eu vou fazer é adaptar algumas ações e algumas passagens da peça para caber nesse formato da tela, né?
Mas existem muitas outras possibilidades que estão sendo exploradas agora por muitas pessoas, coisas muito interessantes que são feitas para a relação da internet, para a relação digital, e aí muda muita coisa. E aí as possibilidades são infinitas e estão sendo descobertas. Então, na verdade, a pergunta é muito mais patente no momento do que as respostas. As respostas estão sendo perseguidas e descobertas aos poucos. Mas, com certeza, o mais relevante é essa presença diferenciada. O teatro se caracteriza pela presença. A do ator ou da atriz e a do público. E nessa relação. E agora essa relação está totalmente diferente. Então, tudo vai ser remanejado através desse veículo. Com certeza vocês que têm me olhado e nem sabem quem eu sou ou de onde eu vim se perguntam por que eu ajo assim e me julgam um tanto afetado. Eu penso que a continuidade, essas ações artísticas, festivais, essas programações culturais que estão ocorrendo, mesmo em tempos de pandemia, ocorrendo através das plataformas digitais, eu penso que são possibilidades para a gente continuar em ação. Possibilidades. Então, assim, o teatro que antes a gente fazia no edifício teatral, ele vai ganhar outras dimensões, vai perder algumas questões, mas também ele vai ganhar outras potências. E quando você olha para um festival que está ocorrendo agora, quando você olha para esses lugares, é olhar com olhos de que estamos nos colocando em ação. São lugares, né? São lugares para a gente continuar praticando nossas atividades, para a gente continuar acreditando e potencializando os nossos fazeres. E também eu fico imaginando que é uma forma também de repensar o público, porque muitas pessoas antes não iam ao teatro por morar distante, por questões financeiras, enfim, por uma série de questões que causa a ausência de público, né? Inclusive de formação. Então, como é pensar também a formação de plateia a partir das plataformas digitais? Semana passada eu retruquei algo. Eu confesso que as cápsulas têm perdido sua cor, seu gosto. Eu tenho as visto transparente, transparecer, aparecer para mim. Eu apareço para elas e elas aparecem. No março, quando eu finalizei o texto do Atami, eram 500 mil infectados pelo mundo. Olha quantos nós temos agora. Quantos milhões que a gente tem só no Brasil, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que essa pandemia afetou esse processo dramatúrgico meu. Corpos e mais corpos apodrecendo, seja pela doença, pela criminalidade, o fanatismo que continua matando muita gente. Quando você vê essas coisas, você não quer fazer mais nada. Você só fica lembrando dos corpos. Mas depois de um tempo passa. Assim como essa onda de doença. Tudo passa. Vai passar para você também. Foi aí que eu comecei a analisar o material fílmico que eu tinha. E eu fui percebendo a potência que aquilo me provocava, as reações que me provocavam. Eu sou encenador, já tem muitos anos, só a nossa companhia Banquete Cultural esse ano faz 7 anos. Eu sou o diretor artístico da companhia e eu sempre falo com os meus atores, né? Se o que eles estão fazendo em cena conseguir me arrepiar, eu falo, alguma coisa está acontecendo, porque eu sou um crítico severo do meu próprio trabalho e do trabalho de quem eu acompanho, quem eu oriento, né, cenicamente. Então teve todo um trabalho aí de uso de recursos cinematográficos. Não posso falar que é só teatro web, né? Então é um teatro, cinema, web, né? Então, vamos chamar então de experimento. E nunca mais, nunca mais, nunca mais seus olhos poderão me filmar enquanto durmo. Nunca mais. Por vezes eu me sinto culpada de ver os seus olhos sedentos pela presença do seu pai.
e ver o seu pai nos seus olhos. Me sinto culpada, eu não posso. Ai, Jazão de inferno, eu não posso. Será que pra te castigar eternamente, Jazão, eu tenho que sacrificar minha filha? E eu tenho muito orgulho de fazer parte da Companhia Banquete Cultural. Quem não conhece, nos sigam lá, nos curte pelo YouTube e também na página do Facebook. Que essa nova formatação ganhe fôlego para além da pandemia, porque o resultado que eu estou vendo aí está sendo muito satisfatório.